Olá, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa e naquilo que é os entretantos das eleições americanas, as eleições intercalares americanas, que são colocadas justamente a meio do mandato de um presidente dos Estados Unidos da América, justamente para, enfim, saber se o próprio presidente dos Estados Unidos da América vai continuar com apoio, quer seja na Casa dos Representantes, quer seja no Senado. E, portanto, parece que já vai haver aqui uma virada em que a Casa dos Representantes, portanto, como se quiséssemos a Câmara Baixa daquilo que é o chamado Congresso americano, a junção das duas casas, a Câmara Baixa, portanto, dos representantes vai ser para os republicanos, o que irá pôr um fim àquilo que é a liderança de Nancy Pelosi, que nos habituámos a ver ao longo dos anos. Não é? Portanto, habituámos a ver também um cenário em que os democratas dominavam a casa e a Casa dos Representantes e os senadores eram maioritariamente republicanos. Enfim, as coisas vão mudando e isso que nós vamos hoje aqui também fazer esta curta análise justamente daquilo que está a acontecer. Isto aqui não foi apenas uma eleição para senadores, nem para, vamos chamar assim, deputados, sim para também um conjunto de posições como procuradores, governadores e até mesmo três referentes que tiveram lugar. Um deles, por exemplo, foi a questão do cannabis, da legalização da cannabis. Portanto, neste momento passam a estar 21 estados americanos com a legalização da cannabis para fins recreativos, por exemplo. Temos também um conjunto de estados, três estados, que a escravatura passou a ser abolida sob qualquer uma outra forma. Estou a falar de estados como o Tennessee, Oregon e também Vermont, por exemplo. Temos também a questão do aborto, onde também foi alterada algumas constituições e onde noutros sítios foi simplesmente abolido. Portanto, não há lugar nenhum ao aborto, assim como também existem nos casos mais a norte o caso de o aborto passa a ser uma questão que é a pessoa que escolhe. Portanto, há uma free choice para aquilo que é a questão do aborto, que é sempre uma questão complicada e nós vimos o quanto isso levou a confusões nos Estados Unidos da América e depois acabaram por ter ecos ao longo do mundo, não é? Em especial, atenção, obviamente, aqui nós na Europa. Mas aquilo que mais importa aqui nós falarmos é que, tal como eu publiquei num story anterior, é que os números dizem aquilo que nós quisermos que eles nos digam. Quero isto dizer o seguinte, que é, eu posso ler estes números de várias formas e até podemos fazer este efeito, este jogo de vermos como as coisas são colocadas e como é que são noticiadas também. Importa aqui dizer que umas semanas antes, uns meses antes, estas midterms, tendo em conta aquilo que tem sido a gestão, eu vou dizer que catastrofista do ponto de vista daquilo que são as relações internacionais dos Estados Unidos da América, não é? Portanto, em que com Biden temos a perda do Afeganistão, mas sobretudo como o Afeganistão é entregue aos talibãs, temos a questão da Ucrânia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, e isto tem peso naquilo que é a opinião pública mundial, tem opinião naquilo que é a opinião pública americana também. Mas nós temos que perceber que estas eleições não podem ser vistas como referentes à presidência americana, não é? Portanto, apesar de elas acabarem por ter um pouco isso, porque são colocadas nesse calendário, nas intercalares como tal, mas a verdade é que cada candidato é um candidato. E nós vimos o quanto aconteceu, por exemplo, no caso dos republicanos, em que a maioria dos candidatos apoiados pelo Donald Trump não foram eleitos. Portanto, isto nós poderemos ver aqui que, se calhar, se tivéssemos hoje eleições, o próprio Trump não seria eleito, se quisermos fazer esta leitura. Se temos tantos que ele apoia e que supostamente terão sido a maioria que ele apoiava que não foram eleitos, então temos aqui uma grande rejeição de Donald Trump. E portanto as coisas são assim, mas todavia a questão é,
vamos votar em Trump ou vamos votar em Baby Trumps, como são apelidados também, não é? E a questão é, basta nós olharmos para aquilo que foi, por exemplo, o caso das eleições no Brasil, não é? Antes, em que nós percebemos que aquela campanha que o PT fez de que Haddad é Lula, Haddad perdeu as eleições para Bolsonaro e agora numa eleição direta entre Bolsonaro e Lula, Lula ganhou as eleições. Portanto, há aqui várias formas de nós vermos as coisas e a proposta de análise tem que ser sempre salvaguardada, não é? Temos sempre de ver o que é que nós queremos. Mas como eu vos dizia, havia muitas sondagens, os mídia noticiaram que vinha aí uma onda vermelha, portanto não era o comunismo, como é óbvio, mas sim uma onda vermelha do ponto de vista que os republicanos iriam vencer estas eleições de uma forma esmagadora. Ora, isso não está a suceder-se, os republicanos, para mim, vencem porque é o factual, portanto estão a ter mais, até ao momento, deputados eleitos, mais senadores eleitos, portanto estão a dominar nas duas casas, apesar de ainda faltarem alguns lugares, sobretudo no Senado, que as coisas estão mais complicadas de fazer a contagem, em que faltam uns lugares para nós sabermos então, ao fim e ao cabo, como é que vai ficar esta resolução. Mais do que isso, esta questão das sondagens, já percebemos de 2010 para cá que as sondagens já não são aquilo que eram, e há aqui muitas complicações que nós temos que perceber, que é, e já foi algo explicado ao longo dos episódios que eu dediquei às eleições brasileiras, não é? Em que eu e os próprios convidados foram sempre dizendo que é as sondagens são os momentos, e as sondagens são feitas na semana anterior e publicadas nesta semana, ou seja, se esta semana existir um evento bom ou negativo para o candidato, obviamente que as coisas foram recolhidas na semana passada, não espetram, não refletem o que aconteceu nesta semana. Portanto, feito este ponto prévio de análise, as sondagens nós temos que olhar para elas como apenas uns momentos de aflição, não é? Portanto, mesmo nós vimos agora, no caso português, que é as sondagens davam uma possível vitória do PSD e depois das eleições foi uma maioria absoluta para o PS. E a questão é, houve muitas pessoas que votaram no Partido Socialista à espera de um determinado programa e haverão uns setores mais à esquerda que se têm estado a movimentar e a fazer-se ouvir nas redes sociais que nos indicam o contrário, não é? Portanto, que se fosse hoje, se soubessem o que sabem hoje, não teriam votado no Partido Socialista e por aí vai. Portanto, ou seja, as coisas todas elas estão suscetíveis de mudança porque aquilo que é verdade hoje, amanhã já não o é. E, portanto, em política, então, a velocidade com que as coisas mudam, então, a voracidade das coisas é enorme. Bom, ainda aquilo que estava a ser noticiado, portanto, ia ser uma grande vaga vermelha. A grande vaga vermelha não vem, mas ainda assim há aqui importantes eleições a serem tidas em conta do ponto de vista de cada Estado e de como as coisas vão mudar. Portanto, à partida termos logo essa mudança da Nancy Pelosi, não é? Portanto, acaba por ser uma diferença que vamos ter para o resto do mandato, não é? Portanto, vamos ver também como é que isto vai acontecer, ou seja, como é que vai ser esta mudança de figurino, não é? O que é que isto vai mudar? No Senado, as condições podem acontecer de que vamos ter um empate, e se houver um empate, tal como nós também já vimos no cenário de House of Cards, daquela série com o Kevin Spacey, enquanto Frank Underwood, vimos que ele, enquanto VP, enquanto vice-presidente, ele vai presidir uma própria reunião do Senado e, portanto, ele próprio que vai ser o presidente do Senado, portanto, é ele que vai fazer também o voto diferencial, portanto, em caso de empate 50-50, é ele que vai fazer o 50+1, não é? E, portanto, isto é importante nós percebermos também como é que vai ser o comportamento de Kamala Harris, caso isto aconteça, e o que é que vai acontecer por parte do Senado com isto, porque, enfim, nós gostamos das leis quando elas são a nosso favor, não gostamos e reinterpretamos de uma outra forma quando elas se aplicam contra nós. Portanto, há aqui poderíamos aqui dizer de que há uma suposta ingerência da Casa Branca naquilo que é o Senado. Não é uma ingerência, as coisas estão permitidas na Constituição e, portanto, ninguém manda mais do que a própria Constituição. Portanto, as coisas têm que ser vistas desta mesma forma. Aquilo que eu acho que nós temos que reter aqui, como eu vos dizia,
que é, estas intercalares não são um referendo à presidência, mas sim a questão de como é que os próprios governadores, como é que os próprios senadores se vão comportando ao longo dos mandatos. E aqui há um senador que eu acho que há pelo menos 2 senadores que nós vimos a triunfar e vão ter consequências de forma totalmente diferente. Um deles está na Pensilvânia, o Fetterman, não é? Portanto, aquele homem que aparece de cabeça rapada, com barba, muitas vezes com um sweat, e que derrota em urnas alguém que era um médico super conhecido, um showman, não é? Portanto, na televisão americana. Portanto, há aqui também uma inversão de paradigmas, que é o mais conhecido do ponto de vista mediático, não é necessariamente aquele que vai ser mais eleito. Isso foi um dos argumentos na altura que muitas pessoas usaram para dizer o porquê que o Donald Trump tinha sido eleito na altura contra Hillary Clinton em 2016, e diziam que, bom, mas é porque ele teve um programa de televisão, o Fired, e tinha esta expressão, o You're Fired, não é? Portanto, as coisas percebem-se que afinal não é tanto assim. Portanto, o mediatismo não significa aceitação. No caso português parece que sim, mas no nosso caso português nós sabemos que as coisas mudam sempre. Daqui a uns 10, 15 anos é que as coisas começam a mudar, e aqueles são os ventos que só por um lado mudam do outro lado. E portanto temos este democrata, este Fetterman, mas também temos outro republicano que é preciso estarmos atentos, que é o Ron DeSantis. O Ron DeSantis tem sido um republicano que eu tenho seguido com bastante apreço e tem sido bastante mediático também. E tem sido bastante mediático, porquê? Isto porque nós olhamos para aquilo que foram os seus conjuntos de políticas, mas mais do que os seus conjuntos de políticas foram as suas declarações. Ora, vamos começar pela questão da pandemia, em que o Ron DeSantis foi um dos republicanos que mais, um dos governadores que mais foi contra as medidas sancionatórias da própria pandemia, portanto, de não estarmos confinados, mas também foi quem fez frente à questão da agenda LGBT da Disney, não é? Portanto, a Disney, que tem estado a receber cada vez mais incentivos e dinheiro do Partido Comunista Chinês. Portanto, a China, a partir do momento que existe uma empresa chinesa que faz qualquer coisa que seja, nós sabemos aquilo, responde diretamente ao Partido Comunista Chinês, portanto, podemos falar assim, porque, caso não saibam, no comunismo não pode existir iniciativa privada, e se existe está muito controlado e com autorização do Estado. Portanto, se está controlado e tem autorização do Estado, não é iniciativa privada como nós conhecemos no mundo ocidental. E isto é importante nós retermos. Portanto, foi alguém que fez os atos também de que não se pode falar das questões identitárias e de género nas escolas. Isto até parece que o vento está contra mim, estar a falar este tipo de coisas, mas Ron DeSantis fez justamente estes atos, estas leis que proibiam isso. Isso depois também foi motivo para depois, numa cerimónia de cinema, umas atrizes entrarem e gritarem ao microfone gay, 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 porque a frase, o ato, o nome da lei era justamente a gay word don't say, algo assim de género. Portanto, isso tem umas implicações nas coisas. Houve também uma grande mudança do ponto de vista demográfico de pessoas, e isto vê-se como existem estados que vão mudando a sua própria conjuntura, em que existem pessoas que saem da Califórnia para ir para o Texas, e faz com que, por exemplo, o Texas esteja a ver a iminência do Texas vir a ser um blue state, portanto um estado azul, leia-se democrata, portanto deixar de ser um red state, como é do conhecimento geral, não é? Portanto, ser um estado muito conservador e muito fechado nas suas ideias. E portanto a Flórida tem sido um santuário para a maioria dos republicanos que querem uma vida com um lifestyle que eles conhecem e não querem abdicar de tal. E portanto a Flórida tem-se transformado, tem vindo a ser justamente um lugar de excelência para os republicanos. E portanto eu acho que quem em 2024 quiser votar republicano, mas não quiser ter um Donald Trump como sua opção, tem aqui Ron DeSantis como uma das possibilidades, não é? Uma das figuras a escolher
para a presidência. E pode ser interessante porque nós estamos a olhar para Donald Trump e estamos a perceber que Donald Trump não está a recolher consensos, de que mais investigações são feitas e, portanto, pior vai ficando o nome de Donald Trump e, portanto, aqueles que se revêem na sua política económica, mas não se revêem no seu comportamento, têm em Ron DeSantis uma oportunidade de continuar a votar republicano. E isto vamos esperar também do que é que vem do lado democrata. Portanto, se Biden vai avançar para mais, se vai dar o corpo ao manifesto e, portanto, vai candidatar-se por mais 4 anos, ou se vai ser um Jimmy Carter, que também gostava de ter mais 4 anos e não teve, ou se vamos ter Kamala Harris, que vai querer disputar as eleições, portanto está a fazer neste momento um estágio para Vice President, enquanto Vice President, para fazer um estágio para President, não é? Portanto, eu acho que pode ser interessante nós vermos como é que este comportamento vai ser. Ron DeSantis faz ali um discurso de vitória que deixa um pouco tudo com um bocado de fumo, não é? Portanto, tudo um pouco enigmático daquilo que vai acontecer. Acho sobretudo que estas eleições servem para se palpar terreno, para perceber ao fim e ao cabo como é que as populações estão a gerir toda esta governação de Biden e o que é que isso pode me trazer para o futuro, não é? Portanto, as intercalares são a melhor sondagem que nós temos porque existem ideias perfeitas, não é? Mas, tal como eu costumo dizer, nas autárquicas, só porque eu voto a alguém para Presidente da República ou para Primeiro-Ministro não quer dizer que eu, como Presidente da Câmara, queira ter alguém da mesma cor política. Ou o inverso, não é? Eu posso querer ter uma gestão de uma determinada cor política no meu concelho, no meu município ou na minha freguesia, mas não quero aquela gestão para o nacional, porque se calhar, do ponto de vista da política de proximidade, eu conheço quem está a ir para o município, portanto, se calhar até fomos colegas de turma. E isto é algo que é importante de gerirmos tudo isto. Portanto, não vamos tomar estas eleições intercalares como um referendo à presidência. Vamos ir recolher, obviamente, dados, mas perceber o porquê que de um lado as coisas funcionam e porquê que do outro lado as coisas não funcionam e as coisas não estão a acontecer. Portanto, fazemos esta leitura, há muito espaço ainda para analisarmos, as contagens ainda não estão feitas. Vamos ter no caso da Geórgia, em que vamos ter que ter uma segunda volta, portanto, esse estado que também foi um estado polémico naquilo que foi a contagem e que foi basicamente esse o estado que arrumou com qualquer hipótese de Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos. Portanto, quando fechou a Geórgia com capital em Atlanta, percebemos que não vai dar em nada, portanto a presidência do Donald Trump acaba aqui e, portanto, é isto que acontece também no que toca às eleições americanas. Portanto, tivemos sim uma vitória, ou pelo menos neste momento, àquilo que é os acontecimentos que estão a esta hora, temos uma vitória dos republicanos, a ver, não é? Porque os estados onde estiveram a liderar já houve flip-flop, portanto o Nevada já esteve azul e neste momento está vermelha, o Arizona já esteve vermelho e neste momento está azul, portanto as coisas vão sempre mudando e as coisas vão sempre alterando. A Geórgia também já esteve azul, já esteve vermelho e agora está para a segunda volta. Portanto, as coisas vão funcionando desta mesma forma. Vamos ter que ser pacientes, acreditar nas instituições, sobretudo. Não vale a pena estarmos aí com teorias da conspiração de que é roubado, não é roubado, é manipulado, não é manipulado. A Rússia já veio dizer que interferiu nestas eleições, vale o que vale, não sei para que lado, não sei com que efeito, mas é isto. Vamos esperar para ver o que é que tudo isto nos vai trazer. E, qualquer que seja o desfecho, vamos ter que fazer, obviamente, um episódio final de análise mais concisa, com dados mais concretos, porque estar a tirar coisas para o ar sem elas depois concretizarem, acho que não vale muito a pena. Mas, de resto, as coisas são assim, e as eleições têm justamente esta magia de nos fazer sonhar com resultados, de nos fazer sonhar com campanhas, de nos fazer sonhar com candidatos que podem vir ser protagonistas daqui a 2 anos, 3 anos ou até mesmo 10 anos. Dependendo dos ciclos. E, portanto, esta foi a análise. Eu despeço-me com aquela amizade e, como eu digo, e vocês sabem então, mais de cor. Até lá, tenham boas conversas e um abraço.